humanidade, como ser humano que está avançando na robótica, baseia em si mesmo, né? Ele se baseia em dois membros, né? Nas pernas, nos braços, nas orelhas, na cabeça, como se fosse um humanoide, né? Que a ferramenta que vai ser feita, o que vai fazer a maior parte das funções, ela precisa obrigatoriamente fazer da forma como o ser humano faz. E a gente sabe que não é bem assim, inclusive tem aqui na descrição, né, da Boston Dynamics aí, para quem quiser dar uma olhada, do robô pregando tábua, né, fazendo parede ali, né, de compensado de madeira, de qualidade não muito alta, então pelo jeito é no hemisfério norte, né, que o pessoal tem essa prática de construção. Mas é só uma função. E por que a gente não tem alternativas a isso, né? Talvez limpar um andar inteirinho ali de vidros, né, num prédio, que seriam 2 ou 4 braços, ou 2 pessoas fazendo aquilo ali, um robô com 8 braços limpando simultaneamente, ou você ter uma máquina única que faça aquela limpeza, né, por andar inteiro, demora o quê? Uns 10, 15 minutos, um trabalho que demoraria 4 horas, né? Então, a mentalidade humana é uma mentalidade limitadora nesse aspecto, porque a gente pensa de acordo com a gente. Na hora que a gente vai designar uma máquina, a gente vai passar nossas falhas também, né? Nossa limitação humana, tudo que é programação que veio atrás como a gente fala dos preconceitos que o ser humano passa à frente na hora de programar, né? A gente também está passando nossas falhas à frente, como se isso fosse uma coisa boa, né? Como se o ser humano fosse um baita de um criador, né? Estivesse fazendo uma coisa tão original e única, né? E a gente está esquecendo que isso é um ferramental, é uma ferramenta para a gente tirar, né, trabalhos insalubres, né, das pessoas, né? Para não dar mais alta periculosidade, para conseguir fazer todo o processo de trabalho mais árduo, né? E mais periculoso e mais trabalhoso, que demora muitas horas e que é muito caro, né? A gente tirar da mão do ser humano e conseguir tornar isso em prol da humanidade. É engraçado até que você falou 4 braços, né? Por que chamar de braço? Não tentáculo. Exato. Eu fiquei pensando no caso que você falou da janela, né? Por que limpar por andar? Você pode criar um robô, um aparelho ali que tenha um braço articulado que estica, né? Superfície toda, né? Partir do princípio que esse modelo é o ideal, então eu vou replicar, porque mexer no time que está ganhando, né? Entre aspas, assim. E às vezes algumas empresas talvez não querem inovar, né? Talvez só quer um ser humano que seja capaz de trabalhar assim horas seguidas, né? Dias, né? Sem precisar parar para descansar, se alimentar. Talvez desde um robô com mais membros que você falou, mas eu acho que seria muito legal você ter dividir, né, as inteligências, né? Que nem você ter como se fossem 2 cérebros pensando ao mesmo tempo, né? Para poder executar essas tarefas. Você não adianta nada, acho que a máquina ter 2, 3, 4, 8, 12 braços ou 12 tentáculos, né? Se ele não tiver como dividir as tarefas e focar em todas elas ao mesmo tempo, que acho que essa é a maior dificuldade que o ser humano tem, né? A gente tem 2 mãos. Eu não consigo parafusar 2 parafusos ao mesmo tempo. O máximo que eu vou fazer, eu vou usar um de apoio, né? Eu vou pegar vou fazer força, né? Mas assim, ao mesmo tempo é difícil, né? E eu gostaria de ver talvez um exoesqueleto aí igual do Dr. Octopus, né? Com os braços ali trabalhando, pensando sozinho, né? Até para se proteger, né? Você vai ter uma pessoa ali, talvez um engenheiro, um mestre de obra, ele sabe o que tem que fazer, ele só precisa de ajuda, né? A gente acha que a gente é multitarefa, né? Tem vários experimentos que já rolaram por aí que a gente sabe que não é. As pessoas se acham multitarefa, mas nunca conseguem fazer uma tarefa muito bem feita se você tem a divisão de atenção naquilo ali, né? Então, uma máquina, né, que seria um multicore, né, multiprocessador, né, vários núcleos de processamento simultâneos, né, para fazer esse tipo de função, talvez tivesse que designar de uma forma tal que não fizesse em pares, claro, né, mas você conseguir colocar vários núcleos de processamento dentro de uma mesma máquina para ele ter essa compreensão de que as funções diferentes têm que ser feitas de forma simultânea, né? Para você agilizar aquele processo. O problema é o seguinte, imagina você colocar vários processamentos núcleos dentro de uma máquina, uma hora, se ela tiver uma curva de aprendizado própria, né, com a experiência, né, ou com o que ela tem ali, na frente, ela começa a atinar aqui. Mas por que o corpo que me deram foi esse, mas meu processamento é muito mais rápido do que meu corpo me acompanha? Então, imagina o seguinte, ela começa a questionar, mas por que eu sou composto de jeito? Eu acho que eu vou sugerir para o meu criador me adicionar mais alguns membros aqui, algum ali e tal, meu feedback de volta, né? Ele vai lá e recria, ele se recria, né? O criador faz uma coisa e a criatura vai lá e se recria aos moldes, o que é melhor encaixa para ela, né? Esse ainda tá bem educado, esse vai pedir pro dono, né? Pra Exato. fazer você cria um Ultron da vida aí, ele só sai tomando forma aí, a torta e direito, né?
Exato, ele vai lá e chama, junto uma galerinha, né, para construir ele ali de boa, né? Você, olha, galerinha, me dá um braço aí, vai adicionando ali embaixo dos panos, né, num galpão largado no meio do nada, né? Como tem aí umas distopias que a gente já viu, né, já falou sobre, uma é o Autômata, né, que tá com, pouca gente deve lembrar, né? É o do Antônio Bandeiras, que ele literalmente acontece isso, a humanidade destrói o mundo, a humanidade vai degringolando, não tem alimentação, não tem nada, vai ficando hostil para o ser humano, e as máquinas por baixo dos panos, né, elas vão desenvolvendo uma máquina que é a próxima geração, que em teoria ela vai tomar conta do mundo, tal, tem 6 tentáculos, né, é feito de uma forma tal que as coisas são muito diferentes, né, do que no geral é feito, né. Você é uma máquina que a gente hoje em dia se designa, ou olha no Boston Dynamics, é toda proporcional e agradável aos olhos. Tem uma outra questão também aí, Silas, que a gente também está deixando de lado. Será que o ser humano, aos olhos, ia ficar uma coisa agradável? Ela vê um bicho de 10 mil patas, né, fazendo uma coisa... A primeira vez que eu batesse o olho, eu ia sentir medo, né? A gente tem esse hábito de sentir medo de criaturas que são estranhas. E intimidar, né? Exato, cara. É o que acontece. Talvez a limitação da estética do Boston Dynamics seja muito isso. Não vamos assustar a galera, né? Vamos manter o plano correndo. A gente está fazendo lá o bichão estranho lá dentro do calabouço, né? E a gente vai soltando essa versãozinha. Olha, ele pula, que bonito. Ele pula, ele segura a mão, segura a caixa, né? E você falou de distopia, me lembrou, cara, tem um game aí, um jogo chama Horizon Zero Dawn. É muito legal, ele projeta uma distopia de um super futuro. A princípio você acha que é um negócio meio mistura um arcaico, um tribal, né, com super tecnologia, que era exatamente isso, né? A tecnologia desenvolveu tanto que no futuro, assim, extrapolado, fugiu o controle do homem, as máquinas, né, tomaram o poder, né, se voltaram contra os seres humanos. Não vou falar muito para não dar spoiler aí para alguém que queira jogar, né? E o ser humano voltou para as civilizações primitivas, né? Tinha que combater, né, as máquinas aí com armas artesanais, né, arco e flecha, lança, né? E é engraçado que você vê alguns dos monstros, né, das máquinas assim, tem figura, parece até um dinossauro, você vendo? E umas tem uns braços articulados com serra, você começa a pensar, pô, a princípio foi porque para fazer serviço de serralheria, né, de cortar um negócio, né, e imagina você dar a inteligência, né, e falar assim, opa, olha só que legal esse braço com serra, vou usar isso como uma arma, peraí, vem aqui, ser humano, deixa eu te cortar em dois. As pessoas que programam têm esse medo, cara, eu acho, de construir, de programar e talvez fugir o controle. O pessoal já fala de inteligência artificial que aprende a aprender, né? Você perpetuar, jogar o pensamento humano dentro de uma máquina, pode criar um conflito futuro dentro do próprio processo, né, de lógica de pensamento, de objetivo de trabalho, né? Se a gente pensando numa máquina que realmente só faça a função e ela obedeça, é uma coisa. Mas se você cria uma racionalidade por trás, uma consciência, né, que ela vai ter que questionar o porquê ela faz aquilo ali, ela vai questionar a própria confecção da estrutura corporal dela, né, o corporal, entre aspas, né, a estrutura dela mecânica, né, o exoesqueleto dela, por que ela foi feita daquela forma, se o objetivo dela não é, por exemplo, fugir ou, sei lá, ela ter uma racionalidade ou fugir de algum predador, ou autopreservação, ou se proteger dentro de uma casa, né, porque ela talvez não pife com chuva caindo nela, ou ela não se alimentando, né, são fatores externos que ela não vai precisar se alimentar da mesma forma, né. Eu lembrei agora do Matrix, né, da questão da forma das máquinas se alimentarem com... que dava a entender, né, ali com o Morfeu falando que eram com luz solar, que aí os seres humanos espertos deram vários tiros no céu e cobriram o sol para não entrar na Terra, para as máquinas não utilizarem, que aí depois acabou transformando o ser humano numa bateria, né, várias bateriazinhas para as máquinas. E a gente pensando nessa lógica, será que se a gente criar uma forma de pensamento, ele também não vai descobrir paranauês e dribles, né, com a situação presente? Poxa, mas isso daqui, juntando com isso aqui, dá energia para a gente. Por que a gente tem que continuar com bateria, né? Ser movido a bateria, se a gente pode criar isso aqui, e a gente sana a nossa existência, né? A existência da máquina vai ser, talvez, uma forma renovável, eterna, de 100, 200 anos de bateria, sem ter que trocar ela, né? O ser humano, talvez, o interesse dele não seja esse, porque ele quer manter o controle em cima da máquina, né? E a forma de manter o controle é conseguir manter o controle da matriz energética que mantém aquelas máquinas girando. Então... só deu problema, tira a pilha, né? Exato. E tem até uma conversa interessante no fim do Matrix, que as pessoas vão lembrar quem gosta mais de Matrix, que ele está conversando com o prefeito da cidade embaixo da terra, né, o Neo e ele ali, né? E ele fala isso, né, justamente, que acho que eu já falei em outras pautas, ele fala assim, que é interessante, que ao mesmo tempo que a gente
quer que a máquina coma na nossa mão, a ponto de limpar nossa água e nosso ar, que essa máquina aí na frente faz. A gente está guerreando com outra máquina, porque ela quer usar a gente como bateria, mas antes a gente usava as máquinas também, né? Como uma forma de dependência, né? Uma forma da gente oprimir as máquinas se rebelaram contra a gente. Então a gente só quer a máquina numa certa medida. Então a gente faz máquinas para serem a semelhança, a criatura, a semelhança do criador delas, né? Mas até que ponto isso é relevante para uma máquina, você fazer ela a semelhança de um ser humano? Se ela não é um ser humano, né? O interno dela não vai ser ser humano, né? E aí vai ter um conflito, se ela tiver uma consciência, um conflito existencial. Para que ela existe se ela foi feita uma cópia muito mal feita de um ser humano? Você deve ter lido já um capítulo que Marx e Engels escreveram, né, sobre o que difere, né, o homem dos outros seres vivos, né? E qual foi, assim, o que fez a gente dominar o mundo, né? O homem domina o mundo hoje. Não sabe muito bem cuidar do que tem na mão, mas tá no poder, né? Pô, não basta ter mãos, né? E polegar, eles brincam, né? Que chimpanzé tem mão, tem polegar, né? Mas é assim, a capacidade de realizar trabalho, né? De a gente conseguir fazer as coisas, conseguir construir as coisas, né? Você tira essa exclusividade do ser humano e você passa para um robô, para outra criatura. Com essa capacidade, a gente vai estar criando a nossa própria concorrência, né? A gente corre o risco de criar uma concorrência que seja melhor do que nós. E a gente não tem como combater depois, entendeu? A gente pode estar criando um predador nosso. Criar uma consciência que pode erradicar o resto, né? Ou quem muitas vezes não tem utilidade para ele, né? O ser humano não teria uma utilidade aparente inicialmente, a não ser que vire uma matrix, a gente vire uma matriz energética para eles. Porque se eles conseguem fazer o trabalho, eles não têm cansaço, não tem problema nenhum, para que eles vão ter o ser humano? O ser humano vai virar escravo de uma máquina, consegue fazer a mesma tarefa muito melhor e construir vários deles simultaneamente de montes, né? O ser humano não vai ter o propósito do trabalho. A gente perde a função do trabalho e ao mesmo tempo a gente perde a nossa utilidade, né? Eu não vou querer dar um spoiler para você aí, né? Nem para as pessoas que estão vendo. A chegada, né? O filme, uma espécie alienígena, né? Que chega na Terra e ele tem meio que um molde de uma lula de um polvo, né? 8 tentáculos. E a forma como ele interage com o meio, né? Com o espaço-tempo, toda a lógica nossa, que a gente, com 2 braços, 2 pernas, né? Orelha, cabeça, tudo que a gente tem normal aí, a gente não consegue pensar nessa lógica. Então, eles conseguiam atingir outros níveis, talvez, de compreensão do espaço, né, que eles estavam vivendo, porque eles tinham uma outra compreensão também de como interagir com 8 tentáculos, né? A experiência da Terra é muito diferente da nossa, por exemplo, que a gente vai lá e pega 2 coisas ou faz, mesmo pegando 2 coisas, a gente faz uma função só com uma das mãos e a outra a gente apoia, né? Com 8 diferentes, você tem a capacidade de processamento cerebral ou de processamento de funções é muito maior, né? Pensar como é que esse processamento poderia ser com outras criaturas que tem na Terra. A gente poderia replicar o que foi criado, né? Meio que com uma lógica ali, né? Meio que uma fusão entre lógica humana, né? E lógica animal, né? Seria uma coisa bem, bem louca de se pensar, né? Começar a fundir lógicas humanas e animais, né? Juntos. Um dos robôs que a Boston Dynamics fez parece um cachorro, né? Eles chamam de um cachorro que é um quadrúpede, né? Nada mais. Quando você tem 4 bases de apoio, né? 4 pontos de apoio, você consegue sustentar mais peso, né? Ele é um robozinho assim, super pequenininho, com um braço só, parece uma trombinha assim, frontal, né? Eu acho que foi o modelo mais diferenciado assim que eu vi. Que ele conseguia sustentar, acho que, não sei se 120 ou 170 quilos, né? Não existe lógica, né? Não tem ser humano que sustente esse peso, né? Nem o Dwayne Johnson. Eu lembrei agora da frase que estava embaixo desse vídeo, né? O cara escreveu assim: agora estamos lascados agora, hein? Já abriu porta, agora o próximo é Skynet. O futuro agora é Skynet, depois de abrir porta. Abrir porta, Skynet, assim. Então. E lá no vídeo eles brincam, né? Um cachorrinho não consegue abrir a porta assim, ele chama outro, né? Eu não acho que isso. Aí vem o outro, abre a porta para ele, né? Ele tava com o braço instalado, assim. Já estão criando um motim, né? Você estava falando anteriormente, né? Imagina assim, a gente caminha para se não mudar nada drástico, né, no nosso consumo, né, no jeito de pensar como a gente utiliza o recurso limitado que a gente tem, bens essenciais para a vida, né, podem ser escassos, raros, né? E a gente pode ter uma parcela pequena aí do mundo, né, que controle isso. E como o ser humano vai ficar descartável, é simplesmente você deixar. E você vai ter uma população, né, de robôs ali para fazer o trabalho, para produzir as coisas. Ele não vai precisar consumir aquilo que ele está
colhendo ou trabalhando, produzindo, né? Vai ficar só para essa parcela. E aí já ponho, já ponho por terra, né? Acaba de vez, né? A ameaça aí que, que o capital tem, que Marx teorizou, que era o exército de reserva, né? Então, se você consegue eliminar o exército de reserva, você consegue eliminar o proletário, não tem mais revolução. Acaba, não vai ter mais. A máquina faz tudo. Põe fim aí na disputa de classes, né? Vai ter só a classe dominante e um exército ali de robô. Se um caminhoneiro perde o emprego dele, ele não vai cair, entendeu? Sem pelo menos lutar, né? O que ele vai fazer? Ele vai bloquear a via, ele vai tacar fogo nas coisas. Então, num cenário desse, para conseguir chegar assim, para ter essa paz de você fazer todo um exército de máquinas e uma minoria conseguir se perpetuar, né? E ter abundância de comida ou de terra, etc., né? Teria que também ter uma crise social muito forte, né? O povo não ia cair de boa, né? O povo, quando a gente é atacado, né, nosso instinto de sobrevivência vem à tona. Se a gente começar a transitar de uma forma mais leve, né? Quase imperceptível, vamos entregando todo o trabalho, né? Vamos entregando. E não vai alterando, talvez altere alguma outra coisa ali, talvez, de legislação, de alterar tributo em cima das máquinas, tal. A gente vê uma base social bem feita. Aí eu acho que o povo só ia notar de uma transformação desse tipo, dessa ordem, pouca gente, muita máquina, se fosse uma coisa muito levezinha, né? Uma coisa que fosse indo se transformando aos poucos, à medida que o povo não visse, né? A humanidade não visse o que estava acontecendo. Está indo aos poucos, a gente não está notando, né? As coisas estão se transformando, o tributo está sendo devolvido em parte para o povo e tal, não sei o quê. Aí chega um belo dia e fala assim, bom, gente, vocês estão sendo sustentados por essas máquinas que são minhas máquinas. Vocês não vão ser mais sustentados, né? Alguém vai lá e fala assim, ó, desculpa, acabou agora. Agora acabou. Cada um por si, agora as máquinas são minhas, vocês vão querer, vocês vão ter que pagar mais para mim, para ter acesso a elas. Acredito que se a gente chegar nesse nível, assim, de talvez ter essa disputa, né, entre nós e robôs forem, talvez não a maioria, mas tá chegando perto disso, com certeza vai ter os hackers da vida aí, cara, tentando pegar assalto, né, pra você derrubar o robô para roubar a parte, né, para você poder fazer o seu próprio. Talvez você não consegue hackear, mas você quebra ele inteirinho, leva as partes lá para sua garaginha de fundo de quintal. E você começa a usar aquela que com certeza vai ser caro, né? Talvez difícil acesso. Tem muito desdobramento aí que a gente pode ter partindo desse ponto, né? Os drones, eles ainda são tratados como ferramenta de filmagem, né? Brinquedo, etc. Eles ainda não fazem parte ainda das entregas absolutamente, né? Não estão tomando o plano central dessas coisas. Você acha que entregador que tem a vida é atrelada a isso? Ou que você realmente a pessoa precise, né, daquilo? Você acha que eles não vão começar a bater drone, não? Começar a tentar tirar nos bichos para descer, para pegar, para se utilizar, ou para pelo menos, ou para restabelecer o controle daquilo, se vier uma crise muito grande, como a gente já falou dos caminhoneiros, como outros setores da economia. Você acha que eles vão deixar de boa? Você está vendo um caminhão autônomo circulando nas vias e o cara guiando um caminhão normal ainda, né? Você acha que ele vai deixar de boa o caminhão que não tem ninguém lá dentro transcorrer e levar a carga dele? Não vai, né? Imagina como você equaciona, Bira, ataque à carga. Vai ser muito mais fácil você interceptar um autotripulado lá. Policial drone, né? Uns drones com arma, cara, para proteger a carga, de fora a fora, vai ter que ficar sobrevoando e levando junto, né? A gente vai criar um problema, a gente fala muito disso, né? Quando a violência fica sistêmica, né? Os roubos ficam sistêmicos, que alguma coisa está errada na sociedade. O dinheiro não está, né, espalhando por todos os níveis, né? Não está todo mundo conseguindo ter sua remuneração para conseguir manter o seu meio de vida. Você tem muita concentração, não tem tributação. E essas cargas, né, e essa forma de se fazer a logística interna não privilegia o homem, não está em favor do homem, o homem vai se rebelar, porque aquilo não é um privilégio para ele, né? Ele não está vindo como um facilitador, né? O Andrew Yang falou isso aí, ninguém deu bola para ele, né? Ele é visionário, está à frente do tempo dele. E ele fez as contas, falou, deixa eu ver quantos americanos vão ficar desempregados se isso aqui for automatizado. E ele pegou os 3 setores lá que são os maiores. A gente até, inclusive, tem uma pauta disso sobre aqui, ó, deixar no cartãozinho aqui para vocês verem. E o que acontece, né? Ele fala dessa renda universal e tal, mas, enfim, o foco não é esse. Para você ver como a gente pensa limitado, né? Eu estou falando de fazer caminhões que sejam autotripulados, né? Até você conseguir isso, encher de sensores, o caminhão aprender a andar na via, saber desviar de obstáculo, buraco, outros carros. Cara, por que não transitar para trem, por exemplo?
que está no trilho, seguro, fora do trânsito, você desafoga, tira caminhão. É perigoso, né? Trânsito mata muito hoje. Às vezes eu conversei com um cara que trabalhava numa grande fabricante, né, de automóveis, né, e automóveis de carga, etc. Ele falava isso, que na discussão que se tinha, muitas vezes ele chegou a estar numa reunião com um presidente vigente na época, e o presidente vigente queria fazer uma malha férrea no Brasil inteirinho, de fora a fora e tal, e abordando todas as questões, né? E como ele estava do lado da empresa, ele estava conversando em nome da empresa, ele falou assim, bom, se você fizer isso, você sabe, né, o dinheiro que a gente colocou na sua campanha, tchau. Porque a gente produz caminhão e a gente quer que se prossiga com o caminhão e tenha as vias rodoviárias, não é no nosso interesse que tenha linhas férreas, né? A gente quer que continue do jeito que está, porque a gente precisa vender caminhão. Então, o interesse político, o interesse econômico sempre pesa muito em relação a esse aspecto. Então, com certeza já teve gente que queria fazer isso. Só que acontece, talvez você criar um caminhão autônomo seja de interesse de construtoras de caminhão, entendeu? Construtoras de empresas que façam esse tipo de maquinário. Não é de interesse, talvez, fazer uma linha férrea, né? Não é puramente econômico. Tem um jogo político muito grande que, se a gente pensar, vai ter automação convergindo com isso tudo, né? Com todos esses interesses. O pessoal quer vender gasolina e borracha, né? Pneu. Exato. E aí que é o complexo. Como é que vai ser? Eu acredito, né, na indústria realmente de baterias e dos carros elétricos. Mas no meio do caminho vai ter muita gente rejeitando, inclusive gente com poder político e econômico muito forte, né? Que hoje em dia trabalha muito na indústria de combustível. A doença do homem é o próprio homem, né? Porque a gente não é burro. As pessoas que estão lá no poder não são burras. São mal intencionadas, né? Então a gente está vendo soluções práticas, não faz porque tem outro interesse por trás, interesse comercial. É por isso que acho que no Eu, Robô o Ultron fala isso, você, ó, o homem ameaça a máquina desenvolvida para proteger o homem. Aí ele tá falando, peraí, eu tenho que proteger o homem. Tá, qual é a maior ameaça que o homem tem hoje? Ele mesmo. Vamos matar todo mundo. Comento com amigos, né? Às vezes comento com meus alunos, tal, né? A gente faz exercício lá de futuro, né? Para trabalhar com os verbos auxiliares de futuro. E saem uns temas, tal, e o pessoal fala, a máquina vai substituir o trabalho do homem, né? E tem muitos alunos que falam, não, imagina, tal. Aí eu já vou direto no YouTube e mostro um linkzinho lá de como tá funcionando hoje, né? Uma fábrica da Amazon, você bota lá, é um monte de robô trabalhando, o cara mexendo em prateleira. Tem esteira, né, com os produtos passando, sendo embalado, sendo vedado. E tá muito perto aí tocar 100% sozinho, né? Eu não vou confiar numa máquina aí trabalhando comigo se ela não sair depois do expediente, tomar uma cerveja e chorar ouvindo roupa nova, cara. Mas é isso aí, pessoal. Gostaram aí? Deixa o like. Se inscreve aí para ver mais futurismo com a gente, beleza?